Olá, como vai? Tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Alexandre Ramos, da Universidade de São Paulo, e este é mais um vídeo da aula de número 13 do curso de Cálculo 2 para estudantes de Sistemas da Informação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades. O tema deste conjunto de vídeos são as funções de várias variáveis. E o que nós queremos definir agora são até então nós vínhamos falando apenas de funções a uma única variável, real. Agora nós vamos considerar uma função que depende de duas variáveis reais. Então, nós vamos encontrar uma regra que associa a cada par de números ordenados, a cada dupla ordenada de números A, B ou XY pertencentes a um certo domínio no plano, nós vamos associar um número real pertencente a uma reta z, por exemplo. Então, a nossa ideia é estabelecer essas funções a duas variáveis, em que D é um domínio que depende da característica da função, como acontecia quando nós tínhamos uma função a uma única variável. De fato, nós já vimos um pouco como escrever uma função a duas variáveis quando nós tínhamos a equação do plano aqui atrás. Quando nós olhávamos para a equação do plano, por exemplo, na sua forma escalar, ou mesmo na forma linear, nós tínhamos uma função, uma equação, né, com este formato, ax mais by mais cz mais d igual a zero. E se nós isolarmos o z ao lado esquerdo da igualdade e passarmos os outros elementos para o lado direito, nós vamos obter uma expressão que é esta aqui, z igual a menos a razão entre ax mais by mais d dividido por c. Tá? Então, esta que é a nossa, é uma forma de escrita da equação do plano como uma função de duas variáveis x e y e as constantes, né, a, b, c, d e c. Então, tendo essa definição da função a duas variáveis, o que nós passamos até então agora é um conjunto de pontos, né, que tem três componentes, três pontos, três elementos, né, x e y, que pertencem ao domínio da função, e f de xy ou z, depende da nomenclatura, que é a imagem da função. Tá? Então, aqui está o domínio no plano, aqui a gente adiciona mais uma reta que dá a imagem e assim temos então uma função a duas variáveis neste caso. Então, exemplos, né? Vamos calcular uma função f de 3 e 2 e vamos encontrar o domínio da função se a função for, na letra A, f de xy igual a raiz de x mais y mais 1 dividido por x menos 1, e na letra B, f de xy é igual a x vezes ln de y ao quadrado menos x. Na letra A, o f de 3, 2, nós substituímos no lugar do x o 3 e no lugar do y o 2. Então, ficamos com 3 mais 2 mais 1 dividido por 3 menos 1. É importante tomar um cuidado aqui, vejam que a dupla é ordenada, tá? Então, onde tem o x é sempre o primeiro, o y é sempre o segundo, e você sempre substitui desta maneira. Isso aqui seria como se você fizesse uma função no Python, né? E aí você tem os argumentos da função lá no Python, ou no código em C, por exemplo, e você não pode inverter a ordem dos argumentos, senão o seu programa vai dar um bug. Isso vai acontecer da mesma maneira numa função a duas variáveis, tá bom? Então, é preciso tomar esse cuidado. E agora queremos encontrar qual é o domínio, né, em que se define esta função. Nós temos dois termos aqui na letra A. Nós temos um numerador e o denominador. O denominador tem que ser não nulo. E note que ele pode ser nulo se o x igual a 1. Tá? Então, a primeira condição que nós impomos sobre o domínio D é de que o denominador seja diferente de 1, que o denominador seja não nulo, e para isso acontecer, o x deve ser diferente de 1.
Já no numerador, nós temos a raiz quadrada de alguma coisa. Quando nós estamos calculando uma raiz quadrada de alguma coisa, nós impomos que o argumento da raiz quadrada seja um número positivo para que o resultado da operação raiz quadrada seja um número real. Nós não estamos aqui lidando com uma variável complexa, tá bom? Então, para conseguirmos que seja um número real, esse argumento deve ser maior que zero. Então, nós vamos impor esta condição aqui, né? X mais y mais 1 maior ou igual a zero. E se essa condição e esta condição são satisfeitas, então, para toda dupla xy pertencente ao plano, nós temos um ponto do domínio da função f de xy definido na letra A. E aqui nós representamos este domínio nesta figura pela região em rosa. Note que a linha aqui que define, né, que delimita, que separa a região que pertence ao domínio da função da região que não pertence é uma linha contínua. Isto porque a linha divisória também está incluída, graças a esse sinal maior ou igual. Tá bom? Então, essa reta corresponde à igualdade, né? X mais y mais 1 igual a zero. Né? Isso corresponde a passar, evidentemente, x mais y mais 1 para o lado de lá da igualdade, ficaríamos com y igual a menos 1 menos x. Adicionalmente, nós temos esse tracejado aqui. Esse tracejado indica o conjunto de pontos excluídos do domínio, né? É uma reta aqui, a reta x igual a 1, que indica quais são os pontos que serão excluídos do domínio, pois se x igual a 1, nós temos o denominador igual a zero e a função não é definida neste ponto. Então, assim, nós representamos o domínio da função da letra A. Já na letra B, nós temos que o f de xy é igual a x ln de y ao quadrado menos x. O que nós sabemos, a função x aqui, x pode assumir qualquer valor e vai retornar um valor real. Porém, o argumento da função logaritmo deve ser um número maior que zero. Isso somente acontece se y ao quadrado maior que x. Tá? Então, quando vamos calcular o domínio da função definida na letra B, o que nós fazemos é impor que y ao quadrado seja maior que x, e isso consiste, então, em tomar, né, valores que estão além desta parábola aqui. Tá bom? Outra forma de colocar seria passar o quadrado para o lado de lá da igualdade. A gente pode igualar isso a zero, passa o x e tira a raiz quadrada dos dois lados, então ficamos com y igual a mais ou menos raiz de x. E agora nós vamos, então, y igual a mais ou menos raiz de x. Tá? Então, com isso, você pode... Note que aqui o sinal é de maior, então a linha divisória não está incluída no domínio, por isso a gente coloca ela tracejada aqui, e aí o domínio é tudo aquilo que está fora desta região definida pelo mais ou menos raiz de x. Então esse é o domínio, e o f de 3, 2, basta substituirmos 3 no lugar do x e 2 no lugar do y. Ficamos com essa expressão 3 vezes ln de 2 ao quadrado menos 3, 2 ao quadrado é 4 menos 3 dá 1, ln de 1 é 0, tá bom? Agora, um próximo exemplo, ele pede para definirmos qual é o domínio e a imagem de uma função f de x, y igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. O domínio desta função é o conjunto de todos os pares ordenados xy, tais que o argumento da função raiz quadrada seja maior que zero. Então, para isso ser maior ou igual a zero, pode ser igual a zero também. Então, para que isso seja maior ou igual a zero, nós podemos até, né, escrever essa expressão aqui. E aí, o que nós fazemos
é analisar esta equação. Veja, se nós passarmos o 9 para o lado, impusermos a igualdade, passarmos o 9 para o lado direito da igualdade, multiplicarmos os dois lados por menos 1, nós vamos ficar com a equação de um círculo, né, ou disco, de raio 3, né, porque 9 é 3 ao quadrado, centrado no ponto 0, 0. Então, o domínio desta função pode ser escrito assim. Note que aqui, esse aqui é um bug do próprio... É um bug do GNUplot, tá? Mas aqui é para ter uma continuidade na linha, né? E note, então, que a gente vai ter aqui, então, a equação de um círculo centrado na origem. Ele tem a equação y² mais x² igual a 9. A borda... né, ela está incluída no domínio D da função, porque se aplica aqui, né, o argumento da raiz quadrada pode ser exatamente igual a 0. Bom, com isso nós respondemos qual é o domínio. Quanto à imagem, o método de fazermos é o seguinte. Veja, como nós temos como esta região, como o domínio, né, da função satisfaz essa condição aqui, 9 menos x² menos y² maior ou igual a 0, se nós tivermos x e y iguais a 0 exatamente, então o valor do argumento da raiz quadrada é 9, raiz de 9 dá 3. Então fica 9 vai ser maior ou igual a 9 menos x² menos y². Quando x ou y são iguais a 3, então 9 menos 9 é igual a 0, né? Então ele fica maior ou igual a 0. Então esse é o intervalo de validade do argumento da raiz quadrada, e se nós tirarmos a raiz quadrada de nos três termos da inequação, ficamos com 3 maior ou igual a raiz quadrada de 9 menos x² menos y² maior ou igual a 0. Tá? Então a imagem da função vai ser o conjunto dos números z's pertencentes ao conjunto dos números reais. Note que aqui eu coloquei um expoente 3, está errado esse expoente. E tal que 3 maior ou igual a z maior ou igual a 0, ou escrito de outra maneira, este aqui é o domínio da função. Então, com isso, a gente encerra este primeiro vídeo da aula de número 13, nos despedimos e na próxima aula nós falamos como desenhar um gráfico de uma função a duas variáveis. Como vocês podem notar, aqui cenas do próximo capítulo, esses gráficos serão desenhados no espaço tridimensional, porque quando nós temos uma função de duas variáveis, nós temos três números, x e y, que são os números pertencentes ao domínio, e f de xy, que é o número pertencente à imagem, ao conjunto imagem da função. Então você adiciona um terceiro eixo, né? Um eixo para representar a imagem e dois eixos para representar o domínio da sua função. E com isso você tem então uma estrutura tridimensional, e vamos aprender então no próximo vídeo como fazer um gráfico disso. Obrigado e até breve.